Você passa a infância lendo que o ursinho veio do Peru pra cá. Pra onde você vai querer ir? Você vai querer ir pra Machu Picchu? Foi uma política internacional de soft power, tanto do Peru quanto da Coreia. O que define para onde você vai? É o seu poder aquisitivo ou a experiência que você quer ter? Mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, que vai te levar para territórios muito distantes hoje. Vamos começar, Cris. Nos últimos anos, o Brasil voltou com força para o mapa do turismo mundial. Depois de bater o recorde histórico de visitantes estrangeiros em 2024, perto de 6,6 milhões de pessoas cruzando as nossas fronteiras, o país passou a figurar entre os destinos mais buscados do mundo em plataformas como o Booking.com, com aumento de mais de 60% nas pesquisas de hospedagem para 2025. Ao mesmo tempo, o setor já responde por quase 8% do PIB e dos empregos do país, segundo projeções do WTTC. Ou seja, lá fora o Brasil está voltando a ser um objeto de desejo. Aqui dentro, o turismo já é uma engrenagem importante na economia. Mas qual é o lugar real do Brasil na fila dos destinos globais? O que explica o fato de uma potência em natureza, em cultura, receber tão menos turista que países que têm um PIB similar ao nosso? E se mais de 90% do dinheiro do setor vem do brasileiro viajando aqui dentro mesmo, o que isso revela sobre quem consegue ou não turistar por aqui? No episódio de hoje, a gente vai abrir esse mapa. Entender quanto que o turismo movimenta, como o Brasil se compara ao resto do mundo, quais são os gargalos que travam nosso potencial e que tendências estão redesenhando a forma de viajar. Do turismo de imersão, às rotas ligadas à COP30 e à Amazônia. Você tá achando que esse programa aqui é para te levar para viajar, né? Olha, pode até ser que você se decida, mas a gente está falando aqui sobre economia, política, urbanismo, conservação ambiental e a possibilidade de um mercado muito importante a ser explorado. Vamos juntos? Vamos juntos. E não sozinha. Muito bem acompanhada. Viagens com quem? Viagens com outras mulheres, não é mesmo? É isso. Com especialista, gente que entende tudo. Primeiro, a mulher que eu namoro há tanto tempo para trazer no Mamilos. Ela fala tanta coisa inteligente. Ela fez essa pauta só para trazer. Exato, exatamente. Eu desenhei um programa para ela poder falar com vocês também, porque quando ela fala comigo, eu fico muito encantada. Mari, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Muito obrigada, Ju e Cris. Eu sou uma simples professora universitária, completamente apaixonada por turismo. Mas ariana com ascendente em Áries, eu saio brigando com todo mundo para discutir turismo de forma mais profunda. Juliana, fala a mini dessa moça que ela não falou. Sabe o que eu adoro? Ela sempre traz dados, ela sempre traz ciência. Eu nunca conheci uma pesquisadora de turismo. A Mari pesquisa turismo, ela sempre tem os dados para contextualizar o tamanho das coisas, por que importa, a inteligência de planejar como é que a gente faz esse negócio girar melhor, girar mais rápido. Vocês vão conhecer tudo dela conforme ela for falando. Para completar, ela trouxe junto Ana Carla Fonseca. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Muito obrigada. Eu sou uma outra Ariana, né? Hoje esse programa está incendiário, mais ainda. E eu sou um ser curioso que vou sempre atrás de pessoas muito bacanas e busco fazer conexões improváveis nesse nosso contexto. Qual é a sua ligação com o turismo? Eu sou economista e urbanista e desde sempre eu fico tentando entender quais são as singularidades dos nossos inúmeros territórios no planeta e como a gente consegue, por meio também do turismo, alavancar o desenvolvimento dessas pessoas que nos brindam com seus saberes. É muito interessante porque a gente tem aqui duas pessoas que se dedicam à pesquisa, né? A gente está chamando de Mari, mas a gente está falando da Mariana Aldrigue. Isso. E ela pesquisa turismo há 25 anos. Então, ela viu muita coisa acontecer nesse país. E a gente tem a Ana Carla, que além de tudo que ela já disse, ela tem o Garimpo de Soluções, que é uma empresa pioneira em economia criativa. Eu achei incrível isso. É economia criativa, cultura, cidades e desenvolvimento. Ela já atuou em 272 cidades, 34 países. Temos experiência nessa mesa. Muito bem, então vamos começar com números, já que a gente falou.
Eu tenho a impressão, Mari, que quando a gente fala de turismo, a gente ainda não encara no Brasil como um setor estratégico com potencial para mover ponteiro econômico do país. Então, acho que a gente qualifica a conversa quando a gente começa a trazer esses números para cá. Qual é o tamanho desse mercado? Quanto que o turismo movimenta no mundo? Qual é a fatia do bolo que a gente pega para o Brasil? Tá. Tentando não ser muito chata com a questão dos números, o turismo não é relevante para o Brasil ainda, mas é bom que não seja. Quando a gente pega um país, por exemplo, como a Jamaica, ou Aruba, ou mesmo o México, e o turismo tem uma relevância muito grande, implica que os salários são muito baixos. Uma economia diversificada, e aí a gente pode jogar para o Canadá, ou para a França, ou para a Espanha, tem o turismo de forma relevante, mas ele não vai chegar a 10% do PIB, e então, para nós, se o turismo ficar, de fato, entre 5% e 8%, implica que as coisas estão indo bem. Gente, como assim? Crescer demais, então não é bom? Crescer demais em turismo não é bom. Pensa no tempo da pandemia, os países que dependiam de turismo, o que aconteceu com eles? Né? E o Canadá, eu gosto de usar esse exemplo, porque o Canadá tem hoje, talvez, o maior nível de consumo turismo per capita. Implica que não vai ter mais tempo para as pessoas viajarem, elas já viajam bastante, e ainda assim ele chega a 8, 9, 10% do PIB do país. Por quê? Porque as pessoas também gastam com outras coisas, e porque há Não é que o turismo não pode crescer, é que as outras áreas da economia têm que se desenvolver na mesma proporção para que daí, percentualmente, o turismo não seja uma fatia grande demais da economia. Exato, e também que a gente não fique dependente de um dinheiro de fora. Então, esse equilíbrio que você até mencionou no começo, a gente tem hoje coisa de 95% de turismo doméstico, ou seja, aquele que é feito por brasileiros, e 5% de internacionais. No exemplo, de novo, da pandemia, a gente não precisou fechar totalmente. A Jamaica fechou totalmente. Cuba fechou, já estava, mas enfim, Aruba, Antígua. As ilhas é fácil de olhar, quando a gente olha para Nova Zelândia é bom, Reino Unido é bom também, porque fica fácil de entender o que é de fato fechar a fronteira. Mas uma das coisas que eu coloco muito falando com alunos e pesquisadores é: turismo não puxa desenvolvimento, turismo é reflexo de desenvolvimento. E aí a gente tem muito político hoje falando que se investir em turismo e gerar emprego em turismo, a gente leva o Brasil para frente. Isso não é verdade, porque o tipo de emprego gerado é o de menor remuneração. Então é garçom, camareira, etc. E a juventude de hoje não quer trabalhar com isso. Então eles querem ser os turistas e não, de fato, trabalhar com isso. O maior desafio hoje é conseguir que turismo seja relevante a ponto de receber recursos da economia. Então, a economia estabilizada, pessoas melhor empregadas, mais dinheiro para ter mais tempo livre para viajar. Ano que vem vai ser um ano legal para olhar isso, porque tem bastante feriado, então a gente vai ver se as pessoas, de fato, optaram em colocar esse recurso que pode sobrar para viajar. Ana, vem para a conversa que eu quero te perguntar um pouquinho sobre as características dessa indústria. Que tipo de dinheiro, de relações, de tecnologia o turismo traz para a cidade? Bom, a Mari já está falando assim, não, ele não traz. Ele reflete. A diferença entre investir em comércio, em outros serviços, versus investir em turismo. A diferença de investir em indústria versus desenvolver em turismo. Como que isso impacta emprego, estrutura ambiental, intensidade do investimento? A gente... malha aérea também é muito impactada por isso. Nós trabalhamos muito desenvolvimento territorial. O que nós observamos, na verdade, é que o Brasil não se conhece, né? Todos nós sabemos que o Brasil não se conhece. Aliás, os estados não se conhecem, que é alucinante. A Mari e eu, só para contextualizar, e eu acho que por meio dos exemplos, talvez quem nos acompanha possa ter esse vislumbre, inclusive a vontade de acudir a esses lugares. Nós trabalhamos em uma região fronteiriça, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que misturava o que se chamava Vale das Histórias, Alto Mantiqueira, etc. Era um conjunto de 9 municípios no extremo leste do Vale do Paraíba Paulista, que já foi a região mais rica do Brasil durante o período da colônia, avalizou o império, enfim, tinha moda própria. E hoje tem um índice de desenvolvimento humano dos mais baixos do estado de São Paulo, muito próximo a vários estados do Nordeste. E aí, quando você analisa esse território, diz o que ele tem de diferente para que, inclusive, do ponto de vista do turismo, nós possamos motivar as pessoas de fora a virem, não só para mover a economia, mas para serem um espelho para quem aqui está acerca da riqueza das suas singularidades.
Então, quando nós falamos de mover outras indústrias, pelo menos como economista e urbanista, e dando palpite na Mega Super Top Blaster, Mega Doc, Pós-Doc e Ultra Doc da Mari em turismo e não só, como é que nós utilizamos toda essa plataforma que o turismo nos oferece para, ao mesmo tempo, termos um vínculo das pessoas com o seu próprio território, para poder promover um desenvolvimento econômico que sem o social, e aí a gente mexe com a autoestima, não se dá, porque as pessoas querem ir embora, porque tudo para elas ali não vai dar certo, né? Então, como nós utilizamos o turista como alguém que move os fios da economia, da sociedade, da cultura, das possibilidades de inovação, porque a gente trabalha muito pelo olhar da alteridade, né? Inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento territorial. E aí o turista visto como alguém que me ajuda, e ele não é o protagonista do meu território, é algo que vai mexer com esses impactos 360, que vão do uso da tecnologia para você adentrar um território antes de lá estar, e aí lá estando você se acaba de fazer uma imersão, até como você efetivamente promove a ligação entre, a exemplo dessas 9 cidadezinhas do agora Vale das Histórias, a ligação entre as pessoas desse território que se entendiam como parte de uma mesma coisa peronomútil, a partir do olhar do turista, que vai fazer um roteiro de espaços instagramáveis, etc. Então, até a compreensão da pessoa do que é o seu próprio território se dá a partir dessa movimentação turística, ou pode se dar. E por isso que a gente sequestrou a Mari para esse projeto. Ana, parece que você está traduzindo minha visita em Campina Grande, porque o que eu vi foi isso. As pessoas muito donas do território, muita autoestima, muito conhecimento da própria história, muita alegria de receber, mas aqui é meu e vai ser do meu jeito. Então, é bem a descrição prática do que você está falando, do poder que o turismo exerce quando ele promove conexão entre as pessoas que estão lá, não as que estão turistando, né? As que estão recebendo. E o que é que a gente acabou de ver em Belém, né? Para quem acompanhou as redes sociais, embora não esteja claro que tenha sido uma vamos dizer assim, uma geração espontânea, porque pode ter havido alguma orientação prévia, mas essa defesa arraigada de Belém está pronta, Belém é mais legal, como é que é? Sudestino está recalcado, enfim, que claro, teve muita gente fazendo críticas, mas esse reconhecimento de o que você está vindo fazer aqui, está vindo ver a Amazônia, ver nossa cultura, nossa gastronomia, isso certamente encantou muita gente. Se vai ficar, a gente vai ter que discutir isso depois, mas... É muito bom, muito bom. Aí, eu queria, da sua primeira fala, Mari, que a gente estava falando de qual é o tamanho do turismo interno versus o tamanho do turismo externo. Se a gente for comparar o quanto a gente recebe de turismo internacional, qual é o lugar que o Brasil ocupa em termos de destino, assim, os destinos mais desejados, que a gente sempre vê a lista, onde que tá Paris, onde que tá... Como que tá o Brasil? Então, é muito legal porque uma coisa curiosa, turismo é o universo da manipulação estatística. Então, assim, é uma delícia, você consegue provar absolutamente toda a tese do jeito que você quiser, a gente arruma os dados, a gente compra os dados, enfim. Eita. Mas, basicamente, a grande relação é: existem pessoas onde houver como chegar. Então, é claro que, se você olha para o mapa da Europa, eventualmente você sai a pé de um país e você chega em outro. E com isso, esses países vão ser... A gente também tem a tríplice fronteira, não se mixa. Não me mixa. Tanto que para este ano nós temos 85% de crescimento de entrada de argentinos. Vieram turistar? Não sabemos, mas vieram. Como assim? Porque esse movimento de valorização econômica da moeda fez com que muitos argentinos viessem fazer compras no Brasil, e só na fronteira. Tá. Então, mas é um tipo de turismo. A gente está fazendo esse turismo em Miami há anos. Amiga, eu concordo, mas eu preciso ser muito estrita nesse caso, porque assim, uma coisa é a gente conseguir explicar que há um movimento reflexo de uma valorização ou desvalorização de moeda, outra coisa é dizer que isso é resultado de promoção do Brasil. Ah, sim, justo. Então, a gente, né, tem gente celebrando os recordes de entrada de venezuelanos. Eles não são turistas. Bom. Então, voltamos ao início. Exato. Tudo dá para manipular e maquiar. Exato. Então, a grande questão é: aumentou em que volume o número de voos? Aumentou em que volume as conexões? Então,
destinos mais desejados do mundo, junto com os mais visitados, são necessariamente aqueles que têm os aeroportos mais lotados ou as conexões mais fortes. Tá. Neste ano, 2025, a gente vai encerrar só um país tendo perdido a entrada de turistas e foi os Estados Unidos. Todos os Porque eles outros aumentaram. fizeram, porque eles faziam questão disso, perder. né? Exato. Trabalharam bem para isso. Então, há uma queda estimada em 15% dos Estados Unidos e, naturalmente, esses 15% não evaporaram, eles se redistribuíram e alguns, obviamente, vieram para o Brasil. Só que tem uma estatística falsíssima circulando, que é o Museu do Louvre ou a Torre Eiffel recebe mais turistas que o Brasil, né? E... Primeiro que você não consegue comparar uma coisa com a outra, são escalas diferentes. Mas a gente teria que se comparar principalmente com Quênia, Austrália, África do Sul, que tem as mesmas 11, 12 horas de voo de distância. Sim, esse é o problema, né? Custo, né? Porque você não consegue vir passar um fim de semana no Brasil. É muito Mas cansativo. a gente tá falando de quem? Quando você fala 12 horas de voo? Principalmente hemisfério norte para o sul, que é quem mais consome turismo do tipo que o Brasil se apresenta para vender, que é essa... E isso também vai merecer... Gente, isso aí a gente vai abrir sessão. Temas de podcast, mas é assim. Vou voltar lá no começo. Quando você fala a beleza, o potencial, as praias, etc. A maioria das pessoas que vêm hoje para o Brasil vai olhar para o que é icônico, mas não necessariamente. Eu tenho um grupo bem significativo, coisa de 30% dos nossos turistas internacionais vindo para trabalhar. E aí eles são obrigados a vir, talvez nem quisessem vir, mas quando eles vêm, eles descobrem uma galera, e aí eles falam, nossa, vamos voltar? Vamos. E aí, esse é um trabalho muito legal a ser feito. 30% é muito. É muito, mas é maravilhoso. Pode continuar vendo. 30% vindo trabalhar. Gente, você imagina o que é Vem de abrir... uma vontade e depois apaixona. Imagina o que é abrir a BYD no Brasil. Não tô fazendo Sim, publi, mas enfim, sim. imagina abrir uma, né, quando tira a Ford, coloca outra montadora, quando alguém vem... Eu trabalhava em hotel quando a Claro começou a trabalhar no Brasil. Então, assim, você vem com equipes inteiras. Tem Né? razão. A própria relação do Brasil com a Coreia, que a gente Sim. pode falar, tem a ver com a entrada da Hyundai. E aí a Hyundai leva uma comunidade de coreanos para o interior de São Paulo, e aí muda essa dinâmica. Então, enfim, o turismo de negócio é maravilhoso. E a cópia é turismo de negócio, só para Claro, Tá, então, lógico. uma galera toda sendo paga para estar lá. Mas, então, os top destinos preferidos estão na Europa. Porque a distância é menor. Porque a distância é menor, porque a gente passou 50 anos de produção audiovisual falando dos filmes, os livros, a história, a produção escrita. Aí a gente migra para a Ásia, né? Um pouco de Japão, um pouco de China, mas a Tailândia, a Indonésia. Sim. O pessoal, né? A ideia de ter essa experiência tropical que o Brasil nunca conseguiu competir. E agora, os analistas de turismo, especialmente de consultorias, dizem que a gente está passando por um browning. Eu acho linda essa frase, browning, que é o Oriente Médio tomando conta de tudo do turismo. Então, os melhores projetos, os melhores voos, os melhores produtos, os melhores tudo. Então, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, sendo os que definem como próxima década do turismo vai ser. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando que o que faz muita diferença é malha aérea e distância e tal, eu lembro de ter ouvido, mas isso faz muito tempo, que o Brasil perdia em termos de turista internacional para o Peru, por exemplo, que é um país muito menor, com PIB muito menor. Fato ou fake? Fatíssimo, a gente perde para a República Dominicana. E o que isso significa na prática? Ué, gente, significa que provavelmente, no caso do Peru, tá? O Peru, vamos lembrar, então, tem que ir bem no detalhe. Vocês lembram como é que chama o ursinho que vai do Peru para Londres? Que eu já esqueci. Ai! Paddington Bear. Você tá de brincadeira, jura? Mulher, você passa a infância lendo que o ursinho veio do Peru pra cá. Pra onde você vai querer ir? Você vai querer ir pra Machu Picchu? Mentira! É absolutamente verdade. Ana manja mais do que eu de soft power, mas é isso. É esse movimento que a gente vê hoje do brasileiro querendo ir pra Coreia. Teve muito dinheiro da Coreia investindo no Brasil. Não, isso eu entendo, mas é um filme. Mas, mulher... É um filme, não, é uma produção literária imensa em todas as escolas. Não é um tiro, nunca é. Né? Mas, enfim, Peru. República Dominicana é por quê? Porque o presidente, há mais ou menos 15 ou 20 anos, achou, peraí, então é isso? A gente vai facilitar a chegada de companhias aéreas, ele tirou todas as taxas.
Então, voe para cá que tá tudo bem. Então, resorts com taxa zero, investimento zero. Então, os produtos de all inclusive na República Dominicana, para os argentinos, para os chilenos, para os bolivianos, são muito mais acessíveis que os nossos. E aí que eles fazem, vão direto. Tu passa aqui por cima. Então, a República Dominicana tem pelo menos o dobro de estrangeiros. Ana, quando ela está falando sobre esses investimentos, eles são claramente em turismo. É para chamar mais turistas. E você estava falando de uma outra perspectiva. Como é que essas duas perspectivas se encontram? E como é que é possível investir em turismo ao mesmo tempo que você está desenvolvendo urbanismo e você não está expulsando as pessoas que já vivem ali? Então, é fascinante como tudo acaba ficando muito enredado, né? E a Mari vai abrindo essas conexões, e ela é bandida, porque ela vai abrindo as conexões e não dá tempo da gente fechar, né? Então, assim, a gente precisa de uns 500 episódios só conversando com a Mari. Nós vamos fazer uma férias. Férias com Mari. É isso. Aliás, eu proponho que cada episódio seja gravado em um lugar diferente. Ah, é isso, quero. Vamos fazer, Vamos começar pela República Dominicana para entender isso aí. Mas vamos para lá, então. Veja que coisa interessante. A República Dominicana é um dos países que mais investem em audiovisual hoje. Então, as pessoas vão para a República Dominicana, os grandes estúdios, etc., por conta de uma infraestrutura que a mesma estratégia de turismo se ligou para falar, vamos trazer deste país um grande polo de filmagem audiovisual, de modo geral. Tá. Os estúdios são alucinantes, não deixam nada a dever aos Estados Unidos, etc. Então, assim, volta ao ponto que a Mari trazia antes, da importância de diversificar. Então, a pessoa vai lá, vai filmar, ela fala, pô, que país incrível, gente bacana, etc. Mas por que aqui e não no vizinho? Tudo bem, você tem toda uma série de estímulos, de subsídios fiscais, etc., por exemplo, para fazer a filmagem. Mas as pessoas de lá não são as pessoas das ilhas vizinhas. Então, eu quero voltar depois de ter feito a filmagem para cá, etc, etc. Então, você vai como turista lazer, turismo de negócios, audiovisual, você empacota tudo que tem na República Dominicana e manda para o mundo. Falando de Peru, é a mesma lógica. Então, a Mari mencionava muito bem o caso do Paddington e afins. Não, a culinária do Peru deve ter trazido muita gente, né? E aí também é outra Como coisa é que a gente legal. não vende a culinária do Pará do mesmo jeito que Porque vendeu a culinária do gente Peru, caramba? Não empacota. Então, assim, a grande entrada da Amazônia, dos países amazônicos, é pelo Peru. Peru, Colômbia, entra muito mais gente por lá do que pelo Brasil. Então, assim, a destruição da Amazônia, etc, etc, foto sempre Brasil. Por onde o turista vai? Pelos países que não são o Brasil. Falando de gastronomia do Peru, há muitos anos, digam-se, mais de 20 anos, por conta de uma articulação dos grandes chefes de cozinha do Peru, eles criaram uma associação que era a Sociedade Peruana de Gastronomia. O que eles fizeram? O que a Mari tenta ficar tocando bumbo o tempo todo fazer. Gerar evidências, dados, construção de políticas públicas, monitoramento, governança compartilhada, etc. Começaram a fazer levantamento de dados. A cadeia econômica da gastronomia, o impacto da gastronomia para o pequeno agricultor, etc, etc. E o governo olhando, né? Quando eles fizeram todo esse mundo, eles começaram a organizar uma feira chamada Mistura. Maravilhoso. Que é, assim, alucinante. Começaram a fazer no estádio de futebol de Lima. Ai, ficou pequeno, vamos pra praia. Então, assim, praia. O grande espaço do churrasco, o espaço do peixe, o espaço o espaço do armazém tradicional. E daí descem as senhoras vestidas a caráter, não porque estão endomingadas, mas porque é a roupa do dia a dia, que você olha e fala, nossa, essa senhora... E daí ela, do alto do seu 1,5 m, olha para você com seu 1,80 m, não fala espanhol, você obviamente não fala a língua dela, vendendo o tal do milho roxo, tentando explicar para você o que é aquele milho. E daí você passa a ter 1,5 m e ela passa a ter 1,80 m e ela cresce tanto dentro daquela roupa. E aí você quer voltar para o Peru para visitar o lugar de onde essa senhora saiu, e porque daí você... Nossa, bebe, come, encontra gente, sai dançando e conhece as festas. O que é Pachamama? Eu quero saber mais. Então, deixa de ser aquela coisa do cartão postal e passa a ser uma vivência em que o turista, de novo, vai articulando isso tudo, mas por conta de uma estratégia previamente estabelecida em todos esses países. E quando a gente fala do Pará, por exemplo, eu sou alucinada pelo Pará, porque eu acho que é o estado mais sinestésico do país. Assim, são os cheiros, são os sabores, são os sons, etc. Será que, tomara, né, essa abertura, inclusive para os brasileiros entenderem um pouco do que é o Pará por meio de Belém, vai se concretizar nas próximas estratégias que serão urdidas? Quais são essas estratégias? Então, a gente levantou um interesse, só que a gente precisa ter uma lição de casa feita. Um grande trabalho, né, que precisa de muita gente juntas para acontecer. Agora,
Mas eu queria que a Mari falasse um pouco disso. O que a gente já fez? Porque a gente fica olhando tudo que a gente não fez, né? Por que não empacotou? Por que não tirou? Como você estava na Embratur, o que de fato já foi feito, assim, de uma boa política pública, se tiver para falar, assim, aqui a gente acertamos, criamos uma estrada real, fizemos, Conto, mas acho prudente avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Se tem hoje na sua região um restaurante com comida coreana, especialmente o churrasco coreano, ou se tem um restaurante peruano, não foi porque eles quiseram abrir aqui, o governo investiu. Foi uma política internacional de soft power, tanto do Peru quanto da Coreia. Do Japão, não, porque a gente tem uma comunidade grande. Então, o que a Embratur já fez? Bom, primeira coisa, acho muito prudente lembrar que a Embratur, com esse nome, é a instituição mais longeva do turismo brasileiro. Então, ela já mudou de funções as mais diversas vezes e, infelizmente, na gestão Bolsonaro, ela ficou ativa, porém com uma visão muito, vamos dizer assim, limitada. E ela bloqueia um pedaço interessante de trocas internacionais, que era ver o que o mundo ia aprender com a pandemia. Por quê? Todas as equipes de turismo do mundo, bloqueadas das ações promocionais, se voltaram para a pesquisa e pensar novas estratégias. E saíram coisas genialíssimas. E daqui, então, a gente está alguns anos atrasado. Mas eu diria para vocês, e recomendo, olhar para algo que finalmente, a primeira pesquisa que eu coordenei foi de 2012, quando a gente entrevistou 16 países, perguntando o que eles mais gostavam do Brasil. Então, vem todas as respostas, isso, mas assim, 100% unânime. A gente gosta das pessoas. A gente acha que tá todo mundo sorrindo o tempo todo. Então, assim, vim querendo ver floresta, voltei gostando das pessoas. Vim querendo comer, voltei gostando das pessoas. E, assim, as pessoas raras vezes participavam da mensagem. Então, a mensagem era o Cristo, a paisagem, a praia ou a acarajé, mas pessoas? Jamais. E a primeira campanha que aparece foi agora, que é uma lançada em Londres, que chama Brazil It's a Vibe. Então, ela simplesmente joga para o que a gente está vendo a nossa nova ministra do turismo, Dua Lipa, fazendo. A gente está vendo o prefeito de Londres parece que também entrou. O prefeito de Londres, não, mas o Shawn Mendes, lembra do Bruno Mars, né? Bruninho e tal. Então, é esta vibe que finalmente entra com uma campanha nacional. Agora, promover o Brasil é uma tarefa muito grande, porque não é uma promoção. Então, assim, o Brasil São que o argentino 22. compra... 27. O que o argentino compra não é o que o canadense compra, que não é o que o londrino compra, enfim. Mas acho que o grande legado agora está... Atenção, tem um norte. É melhor posicionar o Brasil assim. E agora você, equipe estadual, você, equipe municipal, engancha aqui e põe a sua música, põe a sua cor, põe o seu sabor. Se isso ficar... Porque aí agora a gente tem que lembrar, isso é no cenário bonito. Eleições ano que vem, quando chegar final de março, cai metade da equipe do Ministério do Turismo, cai metade da equipe da Embratur, não sabemos quem entra, não sabemos do resultado das eleições, trocam governos estaduais, então assim, toda a estratégia cai de novo e a gente vai precisar pensar quem é que fica com isso para levar em frente. É muito apartado o que os empresários pensam do que a política pública pensa. Mas para não ficar sem uma resposta positiva, né? O Brasil tem muitos casos de sucesso. O que eu acho que pega mais é quando a gente consegue falar do Brasil fora do estereótipo. Não, mas fora de campanha, o que eu tô falando, porque eu tava falando, a gente tirou as taxas e a gente trouxe, por exemplo, produção audiovisual, porque a gente entendeu que fazendo audiovisual aqui, eu tô promovendo o turismo. Não, a gente foi pela gastronomia e pela gastronomia a gente trouxe turismo. Brasil, o que temos? Não, ainda nada. Bacana, a gente tá, não bacana, é pra dizer que nada, mas institucionalizado, tá tudo em desenvolvimento. Então está a grande proposta da estruturação do afroturismo e das heranças africanas, a proposta do audiovisual com participação da Embratur e Netflix mais outros, só que é muito caro produzir, vocês sabem melhor do que nós, que para você competir com a República Dominicana é muito caro as taxas. Já se pensou em fazer cash rebate ou tax rebate, mas é caro. A questão do idioma, porque você vai trazer uma produção audiovisual, você precisa ter técnicos que falem outros idiomas e nem sempre a gente tem.
A gente não tem uma captação organizada de eventos internacionais. Peru faz isso melhor, Colômbia faz isso melhor, a Argentina está fazendo isso melhor. Olha os nossos centros de convenções. Cara, mas a gente tem uma galera muito boa de evento aqui, hein? A gente sabe fazer evento bem. Então, eu vou deixar isso para daqui a pouco, mas a gente tem muita gente fazendo coisa muito boa e aparentemente quem lidera o turismo não está sabendo conversar com essas pessoas. Tá desarticulado. Falando nisso, em articulação, tem uma articulação que é para vender a região e tem uma articulação de quem mora na região. Legal, Brasil quer receber pessoas, a gente fica animadão, entrega CPF para todo mundo que gosta da gente. Mas como que é o impacto para essas pessoas? Porque a gente tá vendo o Japão expulsando turista, a gente tá vendo a França falando saiam daqui. Qual que é o meio termo disso? Para que seja viável para quem mora e para que seja interessante para quem visita. Então, acho que a Mari deu já uma dica, uma das 912 que ela já deu, mas ela deu uma dica muito bacana, que é quão envolvidas as pessoas são no desenvolvimento dessas estratégias, né? Porque uma coisa é, em algum lugar do mundo, desenvolver alguma coisa, chegaram aqui e falaram, olha, beleza, o turista vem, daí você vai fazer, você fala, opa, pera lá, menos, né? Então, isso já é uma grande coisa. Outra questão é, as pessoas do território entendem o que por turismo? Porque, então, beleza, o turista vem e vai favorecer o restaurante, vai favorecer, mas eu que tenho uma borracharia, vou favorecer como? Então, você tem que mostrar para essa pessoa que o turista eventualmente virá de carro, o pneu dele também irá estourar. Como é que você envolve as pessoas dentro desse grande ecossistema, né? Vai urdindo essas várias cadeias para as pessoas entenderem, e não só no impacto econômico direto, mas, poxa, olha que bacana, com esse dinheiro vão reformar a praça vai fazer com que o caminho para a escola do meu filho fique mais seguro. Então, como você vai, na base das evidências, mostrando para as pessoas do território que turismo é muito mais do que cidadão que vem e vai comprar lembrancinha e vai embora, né? Essa eu acho que é uma questão super importante de ser articulada. Mas há uma outra questão também, nessa história de estamos num fartão turista go home, que é até que ponto a gente tem um posicionamento de turismo adequado para aquelas regiões. E dou um exemplo, a gente foi recentemente para Aruba a trabalho e uma iniciativa movida... É verdade! Se você vai para Aruba a trabalho, eu falei, leve de volta. Enfim, daí fomos e fizemos palestra, workshop, mas qual é o grande barato? A Aruba tem população de Itanhaém, né? Tem 100 mil habitantes, enfim, pra gente você fala, nossa, é um país, né? Com uma história muito interessante, que a gente, claro, não conhece, porque a gente só pensa em praia, e não só a gente, mas o resto do mundo pensa em praia. E daí, quando a gente falava há pouco das histórias de outros países, mas quando você mergulha na história de Aruba, você percebe, que eu desconhecia completamente, que é uma cidade que era uma cidade considerada sem valia, pelos espanhóis, quando chegaram, deixaram um pouco as mínguas, chegaram os holandeses e falaram, opa, então tá para mim. E daí, depois dos holandeses, ainda durante a colonização, falaram, poxa, agora como é que a gente vai conseguir gerar mais recursos? Criaram uma refinaria, que foi uma das maiores do mundo, estão a 30 quilômetros da Venezuela, né? Então, mesmo... essa refinaria depois fechou, falaram, e agora para que lado a gente vai? E aí falaram, opa, existe um negócio chamado turismo. Daí chegaram as grandes cadeias, Pluft. E eles têm essa relação, hoje, olhando décadas para trás, falam assim, moça, mas e aí, né? Porque eu não quero ficar trabalhando na recepção, não quero ser só camareira, eu quero fazer alguma outra coisa. Então, os jovens vão para a Holanda, vão para os lugares, os que ficam falam, e para mim, o que tem? E daí eles se vêm numa ilha de 100 mil habitantes recebendo 1.200.000 por ano. Então, agora eles estão numa vibe a partir da organização da sociedade civil, inclusive, que tem e não tem a ver com turismo, de falar como é que a gente reorganiza esse turismo para que, inclusive, esse turista nos ajude a entender quais são as nossas raízes afro-indígenas, etc., a gastronomia, ou seja, quem é a gente nesse lugar, né? E isso é muito potente. Eu acho que essa... Para mais de uma paisagem, né? Pois é. Então, assim... Muito interessante. Porque, inclusive, daí eu consigo trabalhar com música, com audiovisual, com gastronomia, com moda, com o que for, na minha terra. Porque eu vou embora daqui porque eu não tenho, entre aspas, escolha. E se a gente volta ao própria noção de desenvolvimento, que desenvolvimento é ampliação de liberdade de escolhas, de que desenvolvimento a gente está falando? De grana? Porque a galera quer ficar e não pode, é convidada a ir embora da sua própria terra porque não tem o que fazer. Então, acho que quando a gente começa a reposicionar com as pessoas de lá, o que, afinal de contas, é o turista e o que é o turismo para mim, e como a gente usa a favor do que a gente quer e não como isso, né? Para desenvolver o país a gente investe em turismo.
Aí a coisa fica divertida, aí a coisa é bacana porque tem para todo mundo. Eu queria que você trouxesse história, Mari, de países que saíram da onde a gente tá, que é pouca articulação, tipo, se as pessoas vêm é porque elas querem, não necessariamente porque a gente preparou o jardim para as borboletas. Quem é que preparou bem o jardim e tá recebendo muita borboleta? Poxa vida, acho que muita gente, tem muitos casos, né? Eu tô há 3 anos, 2, completamente apaixonada por uma história em particular. Ela tem um monte de pontos frágeis e vocês vão entender isso, mas vocês lembram de Ruanda? Claro. Claro. Eu queria muito que você contasse essa história. Então, Ruanda tem 2 momentos muito tristes e que marcam, né, a nossa história, que é o primeiro, o genocídio, que eu acho que é o mais evidente, mas tem o assassinato da protetora dos gorilas, que é claro que eu ia esquecer o nome nesse momento, mas daqui a pouco eu lembro do nome dela. E o meu primeiro contato com Ruanda, obviamente, foi Hollywood, o filme, com a Sigourney Weaver na Montanha dos Gorilas e tal. E, de repente, o WTTC, que você citou na abertura do programa, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, é convidado pelo governo de Ruanda para levar as autoridades do turismo em 2023 para ver que Ruanda se posicionou como o destino mais sustentável da África. Então, lá vamos nós. E aí, Mariana, você vai... Trabalho. Esse foi legal. E aí, não, vamos, claro que vamos. Chega lá, quer dizer, no preparo para essa viagem, vem um convite dizendo os participantes estão convidados a subir a Montanha dos Gorilas. E eu, assim, eu tenho pavor. Gente, eu sou a pessoa menos fit, menos natureza, menos... E, assim, subir a Montanha dos Gorilas. Eu levei uns 5 dias pensando. Não vai. Se a Sigourney Weaver foi, eu vou também. Vamos. Eu aviso que eu sou unfit, né? Que eu não tô prepared. Eles vão pensar alguma coisa, eu fui. Então, assim, primeiro a minha experiência, depois a experiência do país. Você recebe uma instrução de que roupa vestir, como se comportar, o que não levar, né? Acorda bem cedinho, vai para um ponto de encontro, 12 pessoas no grupo, mas eram 120 no total, então 12 grupos. Você ganha uma família de gorilas. E aí vão 4 rangers armadíssimos e você vai andando atrás deles, subindo literalmente a montanha até encontrar a família de gorilas. E aí você pode ficar 1h30 com os gorilas. Tipo, oi, gorila. É muito sensacional. Acho que é a coisa mais sensacional que eu já fiz na vida. Isso no universo individual. Meu Deus, esses gorilas, meu Deus, olha isso, olha, dananana. Aí volta. E eu pensando, gente, se eu morrer, vai aparecer professora da USP morre, porque não estava preparada para aguentar, não sei o quê. Quando eu volto, e aí você começa a entender, então, o que é que foi a escolha nacional? Primeiro, de fato, uma grande campanha que nasce deste episódio do assassinato da pesquisadora. Meu Deus, alguém me ajuda com o nome dela daqui a pouco. Mas apontando que o gorila vivo era mais valioso que o gorila morto. Perfeito. E nesse momento começa um trabalho de que treinar os poachers para serem protetores ia ser a primeira coisa. Isso começa a funcionar, tal. Se organiza porque é Ruanda, Congo e Uganda, se eu não me engano. Dian Fossey? Dian Fossey. Thank you, Dian Fossey Foundation. Inclusive, quem tem uma casa e patrocina a Dian Fossey Foundation é a Ellen DeGeneres. Coração, adoro. Aí, enfim... estabelecido que preservar seria algo, aí vem uma estrutura de, peraí, a preservação sozinha não vai dar, a gente tem que divulgar e tal. Então, corta para um monte de propostas, tentativa e erro, até a gente chegar 2020, 2021 provavelmente, em que a gestora de desenvolvimento, marketing e turismo do país olha para o dinheiro pouco que ela tem, olha para o mundo e fala, deixa comigo. Ela passa a patrocinar o Arsenal e o PSG. Na manga dos 2 times de futebol tem Visit Ruanda. Todo o dinheiro de promoção do país vai para 2 grandes times. Por quê? Qual que era a estratégia? Quem era o mercado que ela queria? A e B destes países que têm as maiores torcidas. Então, ela faz um contrato patrocinando os times. Ela pega toda a audiência dos jogos, mais transmissão, mais retransmissão, mais os loucos que ficam revendo. E todo... Meu filho. e todo
atleta contratado tem, por contrato, uma visita para Ruanda para tirar uma foto com o gorila, para as redes sociais. Então, assim, o tamanho desta campanha é um negócio espetacular. E é claro, ela não é só uma campanha, não é vem ver, porque daí você descobre que o país está funcionando e que eles preservam uma lógica, eu não sei se é patriarcal, mas é uma lógica tribal, em que no acesso às montanhas você tem as comunidades e é a reunião dessa comunidade que vai decidir. O governo tem esse tanto de dinheiro para investir, como você prefere. Então, essa comunidade preferiu o hospital, essa preferiu iluminação, essa preferiu asfaltamento, e eles vão fazendo na ordem que a comunidade pede. Aí melhora alguma coisa, você fica um pouquinho de inveja do outro e fala assim, não, mas agora a gente quer aquele também. E aí vai... E os gorilas se dando bem, né? Porque os gorilas estão relação se ganha. reproduzindo alucinadamente. Você pode adotar gorilas, você pode visitar os gorilas. Todo mês de agosto tem a imensa festa de batismo dos gorilas que acabaram de nascer. É a relação ganha. Impressionante. Amanhã? Vamos amanhã, então? Não, e o pior é assim, gorilas. Ruanda é um lugar legal? Não é um lugar legal. Quando você vai ler, ele não é um governo democrático, é uma ditadura benevolente, como eles mesmos falam. Mas a população entende que é hoje o melhor que eles podem, porque eles são a primeira geração pós-genocídio. Sim, sim. Então, é para ser um modelo 100% copiável? Não. Mas quando a gente pensa, aí eu volto, gente, a gente não tem... A gente tem abrolhos, né? Não, é que tem uma inteligência nisso aí, que essa inteligência deveria ser copiada. A gente não... Se você quiser tranquilamente visitar a onça, não é tão fácil. E a gente tem onças. Cara, eu vou dar o meu depoimento do não é tão fácil. E isso vai pros hacks do final do programa, que é... Fui na época errada pro Pantanal. Fui em janeiro, para ir em julho. A gente ficou 2 horas de estrada para ir de chão da Transpantaneira e 2 para voltar. E mais 5 horas embaixo de sol de janeiro num barco para ver a onça e não vi uma onça. Viu? Tá vendo? Então, realmente... Lá você vai ver você gorila, com certeza. Não tem como. Demorei Não, para ver o gorila, demorei, mas vi. eu queria que a Mari trouxesse esse olhar de, no zoom out, que cidades ou regiões do Brasil estão fazendo certo, são referências pra gente aqui? Então, eu acho muito difícil a gente achar o certo e o errado, mas talvez fique simples de quem está nos ouvindo entender o redesenho do Rio, por exemplo. Né? Faz 2 ou 3 anos e talvez, porque também com a mudança dos governos e com tudo que aconteceu, mas a sacada de ter trazido Madonna. E no momento em que Madonna chega, todo mundo foi, apesar de... Ai, você vai levar seu celular na praia? Mas será que você vai ficar? Foi maravilhoso. E aí, na sequência, vem Lady Gaga, que consegue ser mais maravilhoso ainda, porque muda a geração. Vamos ver quem vem, porque acho que só não pode tá ser gay, anunciado. né? Pelo jeito, tem que ser, Gente, tem que juntar precisamos muito de bate-leque, gays, né? Porque Mas a festa fica maravilhosa. o prefeito, sem dúvida, encarna... O prefeito dançar aí no carnaval ajuda? Então, o prefeito encarnar o que ele quer passar ou o que a cidade é muito bom. Ele é um... Seu embaixador, ele né? é um embaixador do jeito de ser da cidade. O prefeito ser um embaixador ajuda, mas ele fez uma escolha que eu reputo muito interessante, que ele leva uma pessoa que, embora política, de família política, entende muito do marketing e tem essa paixão pelo Rio num nível absolutamente contagiante. Então, a gestora de turismo do Rio olha para a cidade e fala, não, peraí, a gente tem que mostrar a nossa gastronomia, a gente tem que mostrar a nossa arte, a gente tem... E aí ela vai com isso no que ela acredita. Claro, é um pouco personalíssimo, sem dúvida, mas tem aí Tudo a composição... que a gente fazer, né? Esse programa aqui, por exemplo. Tem a questão de fato, assim, e essa secretária de turismo, Daniela, ela fala uma coisa muito séria, ela disse assim, a gente tem que cuidar muito do Rio, e muito mesmo, porque ela disse, se acontece qualquer coisa ruim em Belém, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, aconteceu em Belém, em Belo Horizonte ou em São Paulo. Se acontece alguma coisa no Rio, aconteceu no Brasil. E se aconteceu no Brasil, a gente tem que cuidar. Então, ela disse assim, eu preciso ter essa gestão. Mas, então, para mim, o Rio é o caso emblemático do momento, porque está nessa curva ascendente. Só que a gente tem Gramado, Bonito, Balneário Camboriú, Porto Seguro, que mais?
enfim, os grandes destinos turísticos que a gente fala de turismo massificado. E para mim eles são um ponto de preocupação. Por quê? Porque eles só estão olhando para o turismo. E aí você vai para lá e você tem a certeza que você está num universo plastificado, você não encontra a população local, você não sabe como eles estão vendo, de alguma forma você, em algumas situações, se sente explorado. E aí eu corto para o exemplo do Rio Grande do Norte, que foi, talvez o estado, que meio à revelia do que estava acontecendo durante a pandemia, foi lá e falou, não, vamos arrumar. E aí eles se reposicionaram e hoje o Rio Grande do Norte é o grande destino do nomadismo digital do Brasil. Não sabia, que legal. Eles têm atração de nômades digitais do mundo inteiro para ficar em Pipa, para ficar em São Miguel do Gostoso. Em lugares feios. Chatíssimo. Esportes de aventura com voo, né? Então, parapente, etc., por conta do encontro ali das correntes. E uma valorização de artesanato de um jeito que entre nos produtos que um turista mais jovem goste, para virar identidade. Então, ao invés de ser um imãzinho ou um pano de prato, passa a ser talvez a capa da prancha. E sempre com essa coisa de, peraí, você gostou disso aqui? Vamos conversar, vamos ver como que isso melhora. Então, eu acho o estado como um todo, Rio Grande do Norte, mas a partir de Natal, as praias acessíveis até 2 horas são excelentes exemplos. Eu gosto dessa gestão. Como tudo, tem oportunidades de melhoria, mas eu ficaria nesses dois. Ô Mari, tem uma questão que eu queria entender, uma de fora e uma de dentro. Primeira de fora, o quanto a violência reflete no turismo. Acabamos de ter um massacre, né? O que isso significa para fora? Para dentro, eu entendo que a região sudeste é que tem maior poder aquisitivo para fazer viagens. E, principalmente, a paulista está muito acostumada a um jeito de serviço, a um jeito de estadia, que quando ela chega num lugar, ela acha que vai ser do mesmo jeito, né? Eu tô dentro do mesmo país. Então, o que esse preconceito de ir para Belém e falar, não, mas açaí salgado? Ou ir para qualquer outro lugar e falar, mas tá demorando muito, o serviço é péssimo. É o que a gente mais ouve. O quanto esse preconceito que a gente acaba... Eu não vou chamar de preconceito. É expectativa versus realidade que faz com que a gente não aproveite bem o lugar ou nem queira ir. Acaba indo para fora. Então, uma perspectiva de fora, uma de dentro. Pois bem, no período de Embratur, a gente se preocupou muito com a questão da violência, até porque o Freixo tem essa história. Então, uma das grandes expectativas é que ele nos ajudasse a entender isso. E... Curiosamente, para surpresa de todos, assim, a gente fez pesquisas digitais com diferentes think tanks internacionais e, assim, a violência não é um problema. E aí você pensa, como assim não é um problema? E aí é fácil de explicar. É fácil de explicar. Pense da seguinte forma, hoje o jeito que você se informa, ele é muito restrito à sua própria bolha. Então, sem dúvida, a chacina, ela vai ficar aqui do lado para a gente tratar de uma outra forma, mas se a pessoa que você conhece, alemão, francês, etc., viajou para o Rio, está fazendo as viagens e os posts e nada do que ela viveu foi afetado por violência, a notícia da violência não chega. Tá. Se a repercussão da violência não chegou em um veículo tão grande que tenha descido para alguém que conhece essa pessoa, que vai devolver para ela dizendo, escuta, tá tendo assalto no hotel aí do lado. Então, as bolhas de preservação fizeram com que, por exemplo, Rio, São Paulo, Recife, Salvador, que tinham notas baixas, fossem subindo. Por quê? Porque as experiências talvez estejam melhor curadas, ou porque a gente para de olhar a violência junto com o turismo, porque ela quase sempre é apartada. Os episódios de violência nem sempre envolvem turistas, são muito raros. Mas, aí eu tenho que citar meu grande ídolo e o mais especialista em turismo que eu conheço, que é o Ricardo Freire, do blog Viagem na Viagem. Desde sempre. Porque o Rick diz uma coisa muito verdadeira. O embaixador negativo do Brasil é o brasileiro. Então, em grupos de estrangeiros, quando um estrangeiro fala, estou pensando em ir para o Brasil, a primeira pessoa que fala não vai é um brasileiro. Então, a gente fala muito mal da gente mesmo. A gente fala mal do nosso lugar. Então, não vai para São Paulo, não fica nesse lugar. Eu agora, né, tive uma experiência com alunos na Grécia e fiquei próximo de um museu
E o meu contato na Grécia disse, meu Deus, você vai ficar lá? É muito perigoso. Meu só bem. eu falei, Quando amiga, alguém mora em fala isso São com a gente Paulo, começa a rir, né? Novata. Ai, né? ok. Cuidado na Brasil. estação de metrô de Paris, aí você Look at me, baby. toca pra mãe. Então, de fato, eu diria para vocês assim, falando agora da chacina. A chacina afetou o turismo nacional, então as companhias aéreas alteraram voos gratuitamente, teve cancelamento de eventos, enfim, reuniões, mas não mudou em nada a COP, não mudou em nada a percepção, não teve uma repercussão que falasse, não vamos. Tá bom. Seria melhor não ter? Seria muito melhor não ter. E a gente precisa, sim, entender que se a gente endereçar os problemas sociais, a gente melhora essa percepção generalizada, Claro. especialmente para nós. Mas tem um lance, Mari, que eu acho que você está falando que é mais importante do que a notícia é a experiência que as pessoas voltam contando. E que eu acho que de todos os lugares que eu já viajei, onde eu entendi a vulnerabilidade do turista foi na Turquia. Porque você é analfabeto lá, porque você não consegue nem ler o que está escrito na placa, né? E eu entendi que essa é a experiência de quem vem para o Brasil, porque português é uma língua tão rara de você entender quanto o turco. Talvez até mais. E aí eu fiquei chocada que lá, mesmo que você vá para uma cidadezinha pequenininha, todas as placas estão em inglês, todo o menu está em inglês. Então, eles estão preparados para que... É um fato, você vai ser vulnerável. Então, a comunidade, ele vai cuidar de você. Então, eram 2 mulheres sozinhas. A gente pegou avião, pegou ônibus, pegou van, pegou, sabe, tipo, o tuk-tuk, o que fosse. E a gente, em nenhum momento, se sentiu vulnerável, frágil, porque... A gente sentia que as pessoas estavam ali, você não sabe, né? Porque é óbvio que você tem cara de quem não faz ideia de o que você tá fazendo. Então, de que as pessoas ali cuidavam de você. Então, você volta falando, pode ir. Vai pra Turquia, que é seguro. 2 mulheres sozinhas podem viajar pra Turquia. E que eu percebo, assim, essa coisa de você chegar no aeroporto e, o turista é presa fácil, eu consigo cobrar o dobro dele. Isso ainda acontece muito aqui. Eu acho que isso é uma questão de, cara, se você quer que as pessoas venham, é um fato que ele é vulnerável. É muito mais fácil você enganar ele. Sim, é óbvio. Ou você vai cuidar dessa pessoa, ou ela vai sair e vai falar, não vai não, né? Como que a gente constrói essa cultura do bem receber? Porque o resto a gente tem, o que você falou, o melhor do Brasil é o brasileiro. Chamar pra festa, ser carinhoso, ser amoroso, ser farto na hora de entregar, dar mais do que a pessoa pediu. Acho que a gente é tudo isso. A questão da segurança que a Cris falou, eu acho que não é só o ser roubado. É em relação a essa vulnerabilidade, essa sensação de estar né? protegido. Se sente invadido. Eu, de verdade, eu queria ter essa resposta porque eu ia estar rica, milionária, né? Mas não tenho. O melhor e o pior do Brasil é o brasileiro. O que eu acho prudente também pontuar é que, assim, Turquia abre as suas portas para o turismo na década de 90 após um terremoto devastador. E aí foi uma grande estratégia nacional. A gente precisa dos turistas. E aí trouxeram os melhores consultores e redesenharam desde A gente quer ir porque passou na novela o balão na Capadócia. Pronto, fim. Nada pra casa. Mas o grande investimento do país na companhia aérea e transformar Istambul num hub de aviões e Antalya num hub de eventos era para fazer a Turquia voltar a ser o centro do mundo, que é o que a Arábia Saudita está fazendo agora. E a Tailândia pós-tsunami. Porque depois do tsunami, a escolha foi a gente constrói de dentro para fora ou de fora para dentro. E eles preferiram recuperar os hotéis primeiro, porque o dinheiro de fora ia ser muito importante para a reconstrução. Sim. Mas a Tailândia é muito mais servil que a Turquia. Culturalmente, eu acho que vai ser muito difícil mexer com o jeito que o brasileiro lida e os truques e tal. Mas, para mim, hoje, o grande desafio é, com o celular na mão, um turista estaria muito bem em qualquer circunstância. Então, se eu tivesse que usar todo o meu esforço hoje, seria para tentar criar mecanismos de evitar os roubos de celulares, porque isso deixa o turista refém de um jeito que não tem como, e aí perde a vida, perde as fotos, perde a memória, enfim, perde tudo. Mas são raros os relatos de turistas que perdem os celulares, que chegam para nós, que perde, mas... não sei, eu ficaria muito encantada com projetos assim, e eu gosto muito de olhar os projetos que estão nascendo nas comunidades do Rio.
Porque esses são projetos que você fala, meu, tá indo maravilhosamente bem. Então, os bares, as escolinhas de futebol, a ideia de aprender a cozinhar, as vistas, né? Então, você olha para aquilo e fala, já houve um tempo em que alguém inventou favela, como que era? Favela safari e tal, e que as pessoas, pelo amor de Deus, gente, não. Mas essa imersão cultural na vida do carioca, na favela é espetacular e tá rendendo muita atenção, muita diversão e algum dinheiro também. Você tinha dividido em duas e eu só fiquei em uma. A interna é sobre como esse preconceito, geralmente, que existe no Sudeste, dificulta o turismo interno no Brasil. Eu acho que dificultar não dificulta, mas o próprio Rick diz que ele tá muito enfurecido, porque ele fala, ele é um apaixonado por coentro, eu também. Eu também. E ele diz que os paulistas estão alterando os cardápios dos hotéis do Nordeste. A quantidade de produto típico que tá vindo sem coentro, porque paulista não aceita coentro. Mentira. E aí, assim, pelo amor de Deus, gente, volta coentro. Free coentro. Make coentro free again. Cara, é a força do dinheiro de novo e é essa coisa do peso das redes sociais. Eu, de verdade, assim, cala a boca, galera, assim, sabe? Aprende que você tá aqui. Eu gosto da estratégia antiga da Bahia Tursa, né? Ainda pré-envolvimento do Nizam, que era sorria, você está na Bahia, que era justamente para parar essa aceleração. É paulista, né? Tá com pressa. Senta, amigo, sorria. Tá de férias. Então, mas assim, não, mas desculpa, agora tem que fazer uma defesa às nossas terras paulistanas e paulistas em geral também. Porque uma coisa é claro, esse preconceito, é você, mesmo sem querer, induzir, porque não é você que está dizendo, olha, abaixa o coentro já, jail, coentro, mas é como as pessoas leem as suas expectativas, que na verdade é tudo que você não quer. Você vai visitar algum lugar e fala assim, ela é paulista, vamos levar pra pizzaria, porque ela gosta de pizza. Né? Então, assim, eu acho que tem uma questão de leitura do que seriam as expectativas e projeções desse turista. E outra coisa, realmente, a gente tem um problema, desculpe, com qualidade de serviço no Brasil, de modo geral, e não só no turismo, né? Então, você pede uma coisa, chega outra coisa. Você pede, o negócio é cancelado, ninguém avisa. Você reserva um hotel que supostamente é 4 estrelas, chega lá, tem 2, e você fala, opa, pera lá, e veja bem, tá tudo Ainda certo. bem que eu trouxe meu própria roupa de cama. Não é? Então, assim, eu acho que são questões que se somam, né, dentro dessa questão. Mas eu só queria dar um pitaco adicional no que a Maria estava dizendo. Agora, sei lá, mês passado a gente foi para Cartagena. Trabalho também, tá, galera? Olha, assim não vai dar, gente. Tem vaga. Legal. Eu amei Cartagena. Então, e aí é que é uma coisa interessante também, como eles também estão transformando a cidade na base da diversificação, né? Porque tem a importância do porto e tal, e tem toda a linha costeira, mas eles eram uma coisa interessante do ponto de vista do turista, que eu não sei se é verdade ou não, mas passando o peixe, que me contaram, que me venderam. O turista endinheirado não fica em Cartagena, vai para as Índias. O turista que tem mais ou menos dinheiro fica nos resorts. E o turista que não tem grana fica nas praias de Cartagena. Então, eles estão tentando mudar isso. Porque, assim, o que define para onde você vai? É o seu poder aquisitivo ou a experiência que você quer ter? Pois é. E aí é que a coisa fica interessante. O próprio Ricardo fala, né? Se você é um turista ou um viajante... Que, por exemplo, quando em Cartagena eu nunca comi tanta fruta. É maravilhoso. Mas você ir na casa de uma pessoa que mora lá, conhecer essa pessoa, entender aquelas mulheres que ficam com as frutas, ou ir na Grécia e ver o cara pastoreando ovelha, né, nas ilhas, e onde ele mora quase numa caverna. O dinheiro deveria servir para você poder viver outra vida e não a mesma vida que você já vive. É que aí funciona para tudo, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma roupa, você compra pela etiqueta que está lá e paga 95 vezes mais, ou você compra uma, sei lá, Catarina Mina com os custos abertos, pra você saber quanto a artesã está ganhando e, putz, que bacana essa artesã que faz com 95 tipos de linhas. Então, acho que vai muito também do que você professa como valores, né? E isso acaba transpondo. Claro. Mas aí vai ter que misturar com tudo que tá no livro novo do Michel, né? Exatamente. Mas aí, acho que tem duas coisas que eu não sei qual é a ordem do ovo ou da galinha, que é entender quais são as tendências para turismo, e a outra coisa que vai meio que na contramão da tendência, quais são os nossos... as nossas vocações
que a gente poderia trabalhar melhor para turismo? Porque eu e a Cris, a gente fez uma série sobre festas populares e isso é um turismo enlouquecedor, assim, para o brasileiro. Esquece turista de fora, assim. Poder fazer a nossa romaria, que é, vai uma vez no sambódromo. Todo brasileiro merecia que uma vez na vida, faz parte da identidade nacional, você pode usufruir disso. Vai no sambódromo ver, vai em Parintins. Uma vez na vida você teria que poder fazer isso. Vai uma vez na vida No Sírio, no né? O Sírio é uma coisa Sírio, muito entendeu? impressionante. Então, assim, quais são as nossas vocações? O que a gente tem que dá muito samba? É só a gente saber empacotar. Deixa eu inverter, porque eu acho que a resposta dela vai ser espetacular. Então, a minha é bem mais simples. E o que tem acontecido com tendências, né? As grandes consultorias de turismo vão olhando para o que é que está sendo mais repetido. E a gente já foi alvo disso. O primeiro deles, turismo ao vivo, live tourism. Então, os shows. Os Bad Bunny, mas a nossa Lady Gaga e Madonna, a gente fez Gostei que é nossa, gente. não, mas o volume disso, porque shows gratuitos e tal, isso repercutiu muito. Tá. E como turismo, a gente não usou nada. Pode ver que não teve nenhuma campanha, nem nada dizendo vem pro Rio por conta disso. A Madonna falou, gente, tô aqui abençoada, né? Tem o mar mais bonito do mundo, tem Cristo aqui atrás. Então, assim, isso já era um slogan para meio ano de campanha. X. Então, turismo ao vivo. A turnê da Beyoncé mudou o PIB da Noruega e da Austrália. Taylor Swift com tudo, né? Existe hoje cursos em Harvard sobre o efeito Taylor Swift na economia. Então, que injusto. É um negócio... Perdão. O mundo é muito injusto. O mundo Mas as grandes finais de futebol e tudo. E por que turismo ao vivo, né? Porque como isso é muito fixo no calendário, você não vai deslocar turistas em outros momentos. É agora, é naquilo, e aí o preço vai lá em cima, enfim. O segundo... Viagens com propósito. E aí, a definição de propósito, claro que ela vai ser muito individual. Mas com isso, um grupo de jovens que talvez queira ser um pouco mais diletante, então eu não vou para Paris, mas eu vou para um lugar menor, eu vou ter outra experiência, eu vou aprender alguma coisa. E aí, espalhando, né? Não dá para descartar o efeito do TikTok como buscador de referências, então ele é muito instantâneo. Ou seja, o repertório meio que desaparece e é o que está bombando naquele momento. Acho que vale dar um exemplo. Tem um padre em Roma que ele foi muito esperto. Porque tem um espelho lindíssimo, ele está num ângulo de coisa de 30 graus, assim, numa igreja, para você sentar sendo velhinha como eu e observar o afresco lá de cima. Assim, você não fica torta. Você senta e olha no espelho e fica lá feliz. A galera tá indo porque é lindo o selfie. Então, ele fez 2 filas. Ele fez uma fila de quem vai só para rezar e tal, não paga. Quem quer tirar selfie, paga €1. E aí, ele já tem dinheiro para fazer o restauro da lateral da igreja de tanto TikTok. Vai pôr espelho em tudo quanto é lugar. Maravilhoso. Então, live tourism, turismo com propósito, o TikTok, e agora tem, não sei se é um revamp, enfim, mas uma grande preocupação com propostas de bem-estar. Então, mais devagar, em lugares onde você consiga dormir. Turismo do sono foi a tendência do ano passado. Sério? Sério. Tipo o quê? Viajar pra dormir. Viajar pra dormir, né? Viajar pra dormir em silêncio, viajar com 300 travesseiros, em cama menu de travesseiro é um negócio que eu acho que todo mundo deveria experimentar um dia. Tô chocada, Menu de travesseiro. Então, as Coisa eu sou a turista que acha que é caro dormir em euro, sabe assim? Então, assim, jamais dormir de férias. A Juliana vai em todos os lugares da cidade em 24 horas. Gente. Eu sou uma alucinada. Eu vou viajar com a Cris. Meu marido vai com vocês. Eu vou dormindo, assim, olha essa cama, vai tirar foto na cama. Não, dormir em casa. Se eu conhecer uma pessoa do lugar, eu já tô muito feliz. Eu quero saber como é que é a família dela, o que ela come no dia a dia. Turismo de dormir. Turismo do sono. Nossa. Mas essa foi o ano passado, então... Então, tem tendências. Eu acho que turismo leva muito para comida, né? A gente fala muito de comida. E falando isso, junto com o impacto do audiovisual, que a gente tá vendo a força que tem, o efeito White Lotus. Uia, antes de passar a palavra para Ana. Cara, White Lotus e Ted Lasso
Ted O Lasso. Ted Lasso? Vai, me explica. Gente, eu tô muito chocada nesse programa, maravilhoso. Nunca fiquei tão chocada num programa. Ted Lasso aumentou em 400% a ocupação dos hotéis em Richmond. Lógico. As pessoas acharam que estamos lá era legal. Olha isso, a gente é muito engraçado. Gente, mas você vai lá e tira foto nos Não lugares. White Lotus foi uma imensa estratégia patrocinada, claro, pelos hotéis Four Seasons. E aí, Gente, é marketing bem feito, vai aí. eu tinha esquecido de mencionar uma coisa, a Ju vai gostar, não sei se é a Cris, mas o primeiro White Lotus no Havaí, né? E o Havaí, antes de tudo isso, tinha feito uma escolha, eles falaram assim, a gente precisa se promover, porque ninguém vai chegar por acaso no Havaí, você vai remando e vai... Você tem que querer, Tem intenção. né? E aí, eles falaram o seguinte, a gente vai construir os melhores estádios para as ligas, beisebol, basquete, futebol, etc. E aí, a gente vai negociar, que a gente vai ceder gratuitamente, mas eu quero os intervalos para promover o Havaí. E deu um efeito. Então, Muito as bom. maratonas, tudo que é esporte no Havaí, você vê, né? As cidades, os produtos, a oferta. E você fala, com a quantidade de coisa que a gente faz, você vê a quantidade de jogo de futebol, a quantidade de corrida e tal. Esporte é muito bom. A gente não vê promoção. É Né? verdade. A Fórmula 1 não Então, a faz Maratona São do Paulo. Rio é um destino, virou um destino, né? Virou um destino porque... Eu já vi em ranking de melhores maratonas do mundo, a do Rio tá tipo top 2, uma coisa assim. Porque as imagens já são iconográficas, Exato. mas São Paulo você não tem isso. Mesmo a São Silvestre, Para de humilhar, Mari. Eu não tô humilhando, eu tô dizendo que tem muita oportunidade. Tem tanta coisa pra fazer. E eu fico olhando pra São Paulo, tem o dinheiro. São Paulo tem o dinheiro já no caixa e tá fazendo pouco. Não tô humilhando, pelo amor de Deus, ao contrário. eu acho Mas- que precisa de um prefeito querendo fazer mais festa. Precisa. Mas eu acho que vale passar pra Ana, porque assim, pra além da tendência, é isso, é o que brota. Sim, o que é Porque- verdade, né? O que é Porque vocação. o que a gente tem, você mencionou, no carnaval, no futebol, na criatividade. E aí eu fico esperando aquela coisa, quem é que vai costurar a Aham. nossa criatividade de novela com a nossa criatividade de subir uma escola de samba em 3 meses, Aham. com os memes, para levar isso para mostrar, olha, vem ver aqui, esse Brasil aqui. Não, é essa coisa, essa loucura que tá no TikTok do Deus me livre não ser brasileira, que é gringo, traduzindo os funk, Não, tipo, barato. sabe, essa coisa de... Essa galera tem alguma coisa, porque nos shows tem muito vídeo no TikTok que é show desse artista em outros lugares do mundo e show desse artista no Brasil, que é assim, o cara vai pra trás com a galera cantando. E assim, então, existe esse efeito TikTok que a Mari falou, esta vibe brasileira, né? Como... A gente consegue engarrafar isso aí, empacotar isso aí? Então, é que, assim, eu sempre, nossa, viajo junto com a Mari, né? Assim, ela, em qualquer lugar a gente já tá se vendo lá. E eu fiquei pensando aqui nas várias analogias que existem, porque no final a gente está falando de uma mesma coisa entre o turismo e a economia criativa, né? E do nosso entender, e são mais de 20 anos aí batendo bumbo e quebrando a cabeça, a gente entende que para alguma coisa dar certo nesse empacotamento todo, você tem que ter 3 valores. O primeiro é o valor agregado. Então, assim, o que tem de diferente naquilo? Porque uma coisa é você fazer a promoção do turismo de sol e praia, beleza, acabou. E outra coisa você fala o que tem de único aqui no camarão que tá andando ali, cruza com o Siri, os dois batem um papo tomando uma cerveja. O valor compartilhado que volta à sua questão, então assim, independentemente de eu trabalhar no setor hoteleiro especificamente ou ter a borracharia, como é que a coisa ali é dividida? E o final que é o valor percebido, que é como é que eu dou um laço de fita nessa história e direciono a quem de direito. Voltando ao lance do Peru, quando eles fizeram a marca institucional Peru, eles desenvolveram vídeos que são maravilhosos. Nossa, depois sim. de 15 anos continuam sendo maravilhosos. Então assim, queremos falar com o público dos Estados Unidos, beleza. Então eles criaram um filme em que eles despacham um ônibus vermelho com a logomarca do Peru para uma cidade chamada Peru, Nebraska, com 3 mil habitantes. E daí chegam lá e estão todos os embaixadores. Tem a Lhama, todo mundo sai do ônibus. E você morre de ir. 15 minutos, assim, que você quer... Quando é que sai o próximo pro Peru? Daí, putz, Paris. Então começa um filme que tem um parisiense típico, assim, super mal-humorado, né? Entra a secretária, plaque, ele fala assim, que parte? Eu não quero ser incomodada, você não ouve. E daí ela apresenta, não, é que eu trouxe aqui uma encomenda de quem? De você mesmo. Então ele bota, na época, um pendrive e daí viaja para ele mesmo, que gravou aquela imagem, aquele filme, para si, 20 anos depois.
E era uma viagem que ele, moleque, mochileiro, ia vivendo as pessoas do Peru. Então, assim, tem que ter a coisa dirigida. E aí eu estava indo para Cartagena com vocês e, na verdade, eu peguei a conexão para Cartagena antes de parar em Bogotá, que era onde eu queria falar. Quando a gente chega no aeroporto de Bogotá, e há tempos eu não ia para lá, para o aeroporto em especial, é maravilhoso, porque tem os QR Codes para você mergulhar na música dos vários lugares. Você entra no Duty Free, é música dos vários lugares. Tem coisa mais brasileira do que música? E assim, do pisado ao funk, ao sambinha e ao, né, ao choro e tudo. E quando a gente chega no aeroporto de Guarulhos, o que você percebe? Nada. Você tem ali uma coisa quase, né, construtivista. Nem plaquinha de bem-vindo tem. Pois é. Então, assim, imaginem a gente pegar o aeroporto de Guarulhos como uma grande experiência. Bem-vindos ao Brasil, bem-vindos a São Paulo, bem-vindos à cidade de São Paulo, porque a gente não faz os tours, né? A gente, em grande proporção, não faz os tours para entender por que a freguesia do Ó chama Ó. E, nossa, Sim. eu quero ver, em vez de só comer o panzerotti do lado do Duomo em Milão, tem também o nosso, que fica ali, não sei o que. A gente não conhece a cidade, né? Então, se a gente transformar o aeroporto numa grande experiência para o turista e para a gente, eu acho que essa questão do valor percebido começa a mexer com o que de fato a gente tem de valor agregado e a gente se entende como parte desse contexto. Porque o próprio paulistano não aproveita a cidade, o paulista não conhece lufas do seu estado. Né? E eu acho que aí, de novo, na vibe de tem muita oportunidade, a gente está marcando uma toca há milênios. E daí tem feriado, a gente faz o quê? Escapa para o sul de Minas, vai para Floripa e tal. Meu, olha a costa, olha o interior desse estado. E a gente, cada vez que a gente viaja, a gente volta e fala assim, e tá do lado. E a gente faz 3 vezes mais tempo para ver uma coisa que eventualmente seria menos impactante. Então, assim, e ao Vale das Histórias, ao Vale do Ribeira e esses outros tantos cantos aí, né? É muito interessante que no Mamilos eu sempre falo que a gente se constrói no olhar do outro. Né? Que você precisa do outro ali te falando, Claro. te ajudando a se construir. E eu nunca tinha pensado no turismo como o olhar do outro construindo a autoestima daquele povo. Porque para você receber bem, você tem que saber quem você é. E aí tem um resgate da história. Então, não o produto final pode ser turismo, mas a gente está falando de estabelecer laços sociais, a gente está falando desse tecido social, que são as pessoas se reconhecendo. Por isso até que eu trouxe o White Lotus, porque o White Lotus, que é coisa de rico, está trazendo muito o quanto o servil, que você estava falando de alguns lugares, fica marcado, né? Naquelas pessoas que vão para um resort e aí ela não está no país, ela está numa experiência plastificada, eu adorei isso. E aí ela não está vivendo, nem a comunidade vive o benefício, né? Ela não se reconhece potencial da história e nem quem visita conhece esse lugar também. Tem uma experiência. Então, eu acho uma excelente... É divertidíssimo, mas é uma excelente experiência de como o turismo pode ser vazio, talvez, né? É isso. Você viaja, mas na verdade você está levando a sua referência para lá e volta e beleza, tô bronzeada. Acabou, né? Você não tem muito mais que isso. Eu tenho um pouco de dificuldade de sair do país para ver praia, que eu acho meio traição. Toda vez eu falo assim, não vou pra um lugar de praia, gente. mas Mora no pode Brasil, ser, já não tenho, tá certo né? isso. Já. Pode ser valorização da autoestima. Você vai falar que feia a nossa melhor. Ô Mari, mas eu acho assim... Primeiro, turismo de aventura. No Brasil, para brasileiro mesmo, eu vejo isso crescendo muito por causa da pandemia. Sim. Né? Então, assim, não podia fazer um monte de coisa. E aí, os brasileiros começaram a descobrir os parques nacionais, que não foram pensados para turismo. Sim. Eles foram pensados para preservação. E eu vi porque eu estava lá. Desde 2020, a gente faz viagem de família todo ano de carro para Parque Nacional. E eu vi essa mudança de, se a gente quer que preserve, para preservar, a gente preserva o que a gente gosta. Sim. O brasileiro precisa saber que existe, por que existe e gostar. Então, assim, você que está me vendo, não sabe que em São Paulo, daqui 1 horinha, tem uma tirolesa na Serra do Mar, por cima da Mata Atlântica, o maior espaço de Mata Atlântica que ainda existe em pé. É um troço louco de bonito. É um parque estadual, custa acho que R$10, entendeu? Ninguém nem sabe que isso existe. Então, assim, descobrir, eu acho que a gente acabou, porque não podia fazer várias coisas, a gente descobriu
esse turismo outdoor, e eu vejo várias comunidades no interior de Minas, no interior do Rio Grande do Sul, várias comunidades que vão se organizando para receber o turista, para contar a sua história, para resgatar alguns métodos de produção, né? Então, vamos lá, vamos no lugar que vai produzir o queijo e que daí ele vai buscar como que fazia e ver o valor em como que fazia e, pera... Se eu tiver uma certificação, dá um glamour nesse valor percebido. Então, eu ganhei aqui a competição internacional do queijo, o melhor queijo é aqui e tal. Então, isso eu vejo muita possibilidade da gente aumentar, né? E que falando em comida, é uma coisa muito louca comida nesse país. Sim. O turismo gastronômico constrói, eu acho, que identidade no sentido de a gente é feito disso. Quando a gente come junto e quando a gente vê a riqueza que a gente tem de sabores, de cheiros, de textura, vamos lá, vamos fazer a Estrada Real só comendo, né? Porque estamos em Minas, né? É só pra comer. Só descer rolando. E aí, então vamos pro Vale dos Vinhos, aí é uma outra comida. Então vamos pra Pará e é outra comida. E aí, eu acho que isso... A gente tem muito, tá caindo de maduro para que isso seja melhor embalado, para que a gente faça melhor esse convite e que é uma coisa menos plastificada, é uma coisa que é muito mais... Quanto mais de carro a gente vai, menos a gente depende desses grandes destinos que você estava falando que acabam higienizando um pouco a experiência, massificando um pouco a experiência. E uma coisa que eu não vejo a gente aproveitar nunca, aproveita a Madonna e tal, mas eu vejo também vídeos da galera muito doida, leva na torcida do Flamengo, leva na torcida do Corinthians. Sim. Isso! Poucos lugares no mundo tem para oferecer e a gente tem muito jogo. Os jogos do Corinthians estão lotados todos os jogos. Então sempre tem um jogo pra você levar um gringo e o cara pirar e falar que aqui é o melhor lugar do mundo. Não, e ainda liga uma coisa na outra, já pega um sanduíche de pernil. Exato. Já vai. Então, E uma coisa que eu acho que a gente aproveita super mal vou pra Jordânia a trabalho. Então, eu falei assim, eu vou esticar um dia e vou visitar Petra. Daí visita Petra e tal, fica escandalizada com uma coisa tão incrível, vai pro hotel 5, 6 da tarde, quando fecha, fala assim, vou fazer o quê em Petra à noite? Daí tem um folhetinho lá dizendo Petra Kitchen. Petra Kitchen é interessante. Você chega lá, é uma casa normal, com uma cozinha grande, normal, mais grande, e todos os ETs perdidos no espaço em Petra se encontram naquele lugar, que era o que tinha para fazer. E o que é? Você vai cozinhar junto. Então, você chega, quando eu fui, ainda era um flip chart. Então, tinha lá um cidadão que visivelmente era, né, o chefe de cozinha, com uma receita super simples, tipo, sei lá, tabule, né, uma local. E daí tem o suíço, tem o casal estadunidenses, tem uma brasileira e tal, e cada um recebe uma função. Corta a cebola, corta o tomate, faca, corta a salsinha. Exatamente. Corta limão. Faz tudo errado, leva a bronca do chefe, mas já fez amizade com o outro também levou bronca. Todo mundo come. Você sai de lá no dia seguinte, passa pela mercearia para comprar tudo que você não pode trazer na mala e traz. Chega em casa e submete os amigos às fotos e ao vídeo daquilo para mostrar que você aprendeu. E quem nunca tinha noção de que existisse uma coisa chamada Jordânia, fala assim... Olha, que pode ser interessante, porque pelo estômago, a vovó não sempre fala isso, né? Conquiste pelo estômago. Pelo estômago você entende a cultura toda da galera. Gastronomia que a gente tem, leva a turma para a cozinha para fazer feijoada, para fazer a pizza que seja, para fazer qualquer coisa, né? A rota do queijo paulista, a gente não tem noção. Cozinha tropeira, cozinha da paulistânia, né? Chegava até o Mato Grosso, a gente não tem noção. Então, acho que uma coisa... a título de oportunidade, uma coisa que a gente vive batendo parece tão óbvia é vamos estudar a história dos lugares da gente nas escolas, né? A gente aprende tudo sobre a Revolução Francesa, etc. Em São Paulo, desde a Revolução de 32, a gente não estuda a história do Estado, porque é proibido, né? Então, assim, vamos tirar esses véus e começar a criar esses vínculos de pertencimento, né? O que tem na minha esquina? A gente andou meses na Mata Atlântica atrás de grumichama. Eu falei, eu quero conhecer a frutinha da grumichama, que não sei o que, não sei o que lá. Onde que eu vou achar grumichama? Semana retrasada, quase que em prantos de tanta emoção, no jardim do vizinho da casa da frente. Eu falei, uma colheita de grumichama se distribuindo pelo bairro inteiro. Imagine como a gente vai despertando o olhar em cima da singularidade, desse valor agregado, quando a gente fica sensível ao que a gente tem no entorno, seja a rua, seja o estado, seja o país, né?
Aí realmente eu acho que não tem pra ninguém. Ai, gente, viajamos até no horário desse programa. Pera, a Já gente não falando. pode terminar sem os hacks. Vamos pra hack. Mari, eu vou te perguntar e você entra também se você tiver. Eu sei porque vocês viajam demais, né? Trabalho. Demais não, muito. Demais não. Muito. Demais não. Não, demais não, poderia mais. Né? Ela nem queria. Ô Mari, hack para escolher destino, para não entrar em roubada de sazonalidade, de destino que é caça-turista. Como que a gente escolhe destino? Olha, eu acho que tudo tem a ver com o que você quer experimentar. Então, assim, a única coisa que eu não faria é vai porque todo mundo tá indo. Né? Isso me deixa triste. Eu acho que pode te dar uma sensação muito de frustração e a gente também tem vergonha de dizer que não gostou. Né? Uhum. Acho que o único momento que você vai dizer que não gostou é esperando a mala na esteira, que aí você tá puto mesmo e tal, mas fora isso, você sempre vai dizer, porque teoricamente isso está comprovado, a gente espera muito tempo para realizar sonhos de viagem, então uma viagem dá errado, é frustrante num nível tão alto que você vai tentar bloquear e você vai ficar dizendo, não, mas isso valeu a pena, enfim. Uhum. Então, o que eu diria só é monte suas referências a partir de fato aquilo que você quer. Então, você não quer o turismo do sono, mas a Cris quer o turismo do sono. Então, a gente vai para referências distintas, mas fica num hotel gostoso, tá? Sim. Porque a cama vale sempre a pena. Acho que vale hoje pensar muito também no que você poderia aprender. E aí, não estou sendo professorona, mas você quer ir para uma coisa gastronômica? Então, vai para um lugar onde naquele momento está tendo uma colheita ou uma safra diferente para você não ficar passando vontade. E na medida do possível, isso parece minha avó falando, mas é assim, não dá um passo maior que a perna, porque não tem nada mais triste do que você viver um destino com o qual você não consegue pagar ou não consegue, você fica só com um pedacinho. Então, assim, monta a melhor viagem dentro do seu orçamento, mesmo que ela seja aqui pertinho. Porque, às vezes, por exemplo, tirar a parte aérea da viagem faz com que você tenha quase 40% mais recurso para bebida, para presente, para diversão. Então, não é a distância ou não é porque está hypado. Faz aquilo que você consegue ficar com tranquilidade, porque também são as suas férias, é o momento de você se dar presente. E acho que o que está na moda é o Brasil mesmo, então vamos aproveitar para conhecer mais Brasil do que qualquer outro lugar no mundo no momento. Então, mas essa coisa de, por exemplo, eu fui para Pantanal em janeiro, justamente porque a contra-temporada era mais barato. Aí, ali não deu certo muito. Tinha muito mosquito, foi tenso. Agora, para a Chapada dos Veadeiros, foi a mesma época. Fui em janeiro, que é contra-temporada, porque é a época das chuvas, tem lugar que tá fechado e tal. E foi incrível. Foi muito bom. Como que a gente... quais são as trocas pra economizar que vale a pena e quais são as coisas que você tem que ir na temporada? Não tem jeito. Então, vou fazer a referência para o Ricardo de novo. O Ricardo Freire tem o melhor guia de chuvas do Brasil. Então, que lugares evitar por conta de chuva, acho isso maravilhoso. Que é ótimo também, você planeja uma viagem de férias e vai e fica o tempo todo fechado. Lembrar que as altas temporadas, elas são uma combinação de quanto mais gente pode viajar naquele momento com o clima. Então, certamente vai ficar mais caro porque é mais gostoso estar lá. E aí, pegar as franjas das temporadas pode ser o melhor. Tá? O oposto, como você fez, normalmente não se recomenda. Mas, tanto que um exemplo caricato é Punta del Este. Punta del Este, ela acaba fechada porque não tem o que fazer. Então, isso seria no extremo. Mas franjas de temporada sempre bom. Acho que vale a pena pensar no que agora chamam de DUPs, né, que são os destinos duplicados. Então, assim, já tem guia de achar o seu dupe ideal. Você quer ir para Nova York, mas talvez não, vai para Chicago, né? Ou vai para Frankfurt. Então, eles mostram que legal. Que cidades têm quase tudo que você queria ver e é menos populoso. Então, é só procurar dupe, e aí vai aparecer muito mais... Eu sempre prefiro o B. Não é? Eu não sei, eu acho que eu sou muito pesquisadora de turismo. Eu prefiro onde eu tô, assim, me mostra que eu vou ver e vou achar, assim, pagando. Faz tempo que eu não viajo, então... é por isso. Privilégios. Não, é agenda mesmo. Eu queria poder pagar, mas acho que hoje eu voltaria pra Tá bom, você não tá querendo se comprometer, agora eu vou te colocar numa enrascada. Lá vem. Eu quero um destino nacional e internacional de cada uma. Uia.
pra já, tipo, vamos? Pega, Saindo daqui, vai, assim. O que é bonito de se ver? Por que vocês escolhem esse lugar? Eu acho que para um olhar de duas pessoas que trabalham com isso e que viajam muito, é legal pra gente mortais que precisam pagar pra viajar, entender um pouco do olhar de vocês. Eu vou dar 2 nacionais. Eu sou completamente encantada com o litoral das Alagoas. Então, Maceió. Não conheço ainda. Pelo amor de Deus. Escolhe uma praia e olha para aquilo e tira todas as fotos, porque sim. E eu tô alucinadamente desenhando, eu quero fazer uma rota Guimarães Rosa em Minas. Assim, tem um pesquisador construindo isso e tem muita gente, né? Mas eu quero fazer isso com o livro. Que lindo, Turismo né? literário, né? Queria fazer isso, que eu acho que o olhar, né, do outro sempre é muito legal. A Colômbia tem, né, do Gabriel Garcia Marques, que é maravilhoso, assim. Pô, tá querendo de Maduro fazer um do Érico Veríssimo, hein? Pô, Bonita, né? Mulher, Érico Veríssimo. Eu faria. Quintana, A né? gente Pra ficar nos teve vizinhos. acho que circulou até nos grupos que a gente convive, que alguém falou que queria fazer um reality show com todos os heterônimos do Fernando Pessoa. Você imagina visitar Portugal com os diferentes olhares. Muito Eu legal. acho sensacional. Agora, o meu destino eterno, assim, vai viajar? Vai, eu sempre vou voltar para Londres. Assim, eu sou... ou eu morri lá, ou alguma coisa aconteceu, porque toda vez que eu volto a Londres, eu acho alguma coisa que eu não sabia ainda, e aí eu falo, ai, que bonito. Acho que eles são, desde a gestão da família real como um asset de turismo, mas para tudo. Poxa, eu lembro de chegar uma vez e pensar, olha essa calçada, ninguém tropeça. Olha essa árvore. Eu tava, sabe, no nível do tipo, deixa eu abraçar essa aqui. Delícia! Eu sou completamente doente com o jeito inglês de tratar o turismo e de tratar o outro, porque é sempre com uma distância tão formal e ainda assim tá tudo pensado. Né? Não passa um detalhe, você não fala, não tinha isso. Então, tem. Muito Então, bem. Muito sorry bom. Você, Ana? Então, eu vou começar por longe. E eu vou para a Indonésia. Porque a Indonésia é um país que a gente desconhece profundamente, que tem um monte de desafios, aí falando mais como economista, mas assim, uma questão histórica, né? Tem um monte de desafios que a gente compartilha, de desigualdades estruturais, de jeito de ser, da vibe também, que é muito misturada, muito nossa, com desafios extra que a gente não tem, né? Exemplo de religiões. É um país que está ficando cada vez mais em evidência, então acho que eles estão num momento de transição do que eles são, para onde eles querem chegar, e que pode ser muito rico para a gente acompanhar, inclusive para aprender com as bobagens, né? Porque a gente vai aprendendo, e para poder pegar esses ingredientes para as receitas próprias, sabe? Fora assim, a gastronomia, as praias, a paisagem, os sorrisos, é tudo muito bacana. Então, assim, eu acho que é o momento de visitar a Indonésia para não ser a Indonésia do amanhã, ainda ser essa Indonésia. E aí eu vou paradoxalmente para bem pertinho. E eu fico cada vez mais encantada com o nosso litoral sul paulista. Porque a gente torce o nariz, porque fala, não, mas praia do litoral norte não tem como. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para Peruíbe, e a gente pega essa maior Morei faixa em Peruíbe, eu tô curiosa para entender onde é que ela vai chegar. Não, mas assim, você pega a Peruíbe, a maior faixa contínua de Mata Atlântica do Brasil aqui no nosso, ou seja, do mundo, né? No nosso Vale do Ribeira, Litoral Sul e etc. E daí você vai visitar as comunidades indígenas, daí você vai ver as comunidades que fazem meliponários com 32 espécies de abelhas nativas. E daí você vai para Guaraú, que é um enclavezinho que não deveria existir, né? Logicamente, grudado na Jureia. E daí tem um lugar que chama Caribinho, porque você pega o barco, vai passar o dia nesse pedaço de Jureia que você pode ficar durante o dia, mas não pode dormir, porque é parque estadual. E é uma água de cor de Caribe, por isso Caribinho. E tá aqui do lado. Né? Caribinho, eu amo a gente. Não, agora Deus me livre não ser brasileiro, mas só né? não pode dizer que é Pantanal Paulista ou Amazônia Paulista, porque eu fico mordida com essa história, né? Assim, mas o Caribinho denota muito... Então, assim, e são os sorrisos, e a preservação da mata... E daí você tá lá e, de repente, você tá segurando um picolé e você perdeu o picolé porque veio um mico que levou o seu picolé embora e você nem percebeu. Então, assim, e essa imersão em natureza aqui, né? 2h30 de São Paulo. Então, acho que a gente tem que fazer jus às riquezas que a gente tem do lado. Eu tô para
as cavernas com pintura Petar. rupestre, o Ah, Petar. olha aí. Eu tô para ir pro Petar. Que é outro lugar, assim, Do noção de lado. que a gente tem centenas de cavernas no Petar, que inclusive são inexploradas, a gente tem noção do que tem lá, mas quando a gente vai para Eldorado, tem a maior boca de caverna em amplidão do mundo. Então, assim, é do lado, né? E a gente torce o nariz sem conhecer, então acho que a gente precisa começar a ser... E aí, falando como paulista, eu acho que a gente precisa ser mais carinhoso e afetuoso com o Estado, porque a gente sai de São Paulo e as pessoas falam, é paulista, né? A gente quase pede desculpas para ser paulista, né? O gaúcho, o pernambucano, o baiano, outra vaga, o carioca... Desculpa, eu sou mineira, não preciso Então, pedir desculpa por nada. Não, mas Todo assim, mundo me trata bem só por isso. Todo mundo ama mineiro. Papai era mineiro. Todo mundo, né? Todo Sim, mundo é tem alguém que veio de maravilhoso. Minas e gosta de mim à toa, do nada. E assim, eu acho que São Paulo a gente tem tantas coisas incríveis e a gente fez e continua fazendo tanto, porque paulista é o microcosmo do Brasil, né? Quer dizer, então acho que tem tantas coisas das quais se orgulhar, além da pizza, que pode ser muito, e o próximo jogo que não seja no Corinthians, seja do Santos, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com isso e entender quem a gente é, sabe? Muito Muito bom, muito bom. Ai, quero muito viajar, acaba logo. Ô Mari, você tem dica pra gente comprar a passagem melhor? Essas coisas que vira o sistema na terça-feira à noite. Olha, a dica de verdade é a maior antecedência, melhor o preço. Sempre, isso é uma regra. O preço sempre muda de 45 em 45 dias, então, quando fizer 45 dias do momento do embarque, vai mudar e vai ficar um pouco mais caro. Mas aí, de repente, foi uma decisão em cima da hora, já está dentro desse período, sempre depois da meia-noite, preferencialmente online. Não consigo comprovar cientificamente, mas a gente vai vendo que isso acontece. Então, usa a aba anônima para fazer mais pesquisas, pode te dar preços melhores. E uma dica, essa é para a vida, gente. Assim, as passagens aéreas no Brasil, mesmo quando saem do Brasil para voos internacionais, elas são muito uniformes. Quando você encontrar uma passagem muito fora, acenda os seus alertas. Ela pode esconder ou um tipo de golpe, ou uma conexão entre aeroportos, ou uma espera de 14 horas. Então, assim, os preços são muito regulados. O mais vantajoso é fazer a pesquisa e talvez tomar algumas decisões que possam ser interessantes até para você, do tipo, se eu estender em 2 dias a minha viagem e ficar num hotel próximo do aeroporto, eu consigo pagar talvez menos na passagem aérea. Ou, se eu trocar o tipo de conexão e dormir em um destino, pode me deixar o preço final. Então, nunca olhe para a montagem da viagem só pelo preço da passagem aérea. Monta tudo, porque escolher um hotel mais central pode te tirar o preço do metrô. Em muitas cidades pode ser muito caro. Às vezes, ficar num lugar que tem o melhor preço que você viu vai te dar tanto tempo de deslocamento que não vale a pena para o que você planejou. Então, nunca olhe só pela passagem, embora nós brasileiros montamos sempre nessa ordem. Passagem, depois hotel, depois a gente preenche o que vai fazer. Mas é isso que você falou de passagem... Meu marido viaja a trabalho para a cobertura do Festival de Cannes e pela primeira vez ofereceram um negócio que eu achei super legal, acho que foi a Itália que estava com isso, que era, se você vier e fizer a escala e ficar uma noite na Itália, o voo é muito mais barato. Sim. Era Itália ou Espanha? Não lembro. Acho que é Espanha, né? Tem hub de voo pra lá. Isso chama stopover. Isso, São Paulo está stopover. fazendo. Cara, bem legal isso. Então, a TAP faz, a KLM fez, foi muito bom, ITA faz, vários destinos querem, eles se percebem como só ponto de parada. E aí, o que eles ofereceram? Fica mais um dia, porque se você... Isso chama estender a viagem ou quebrar o bilhete. Quebra o bilhete em algumas horas e a gente não vai cobrar a diferença. Então, é o governo dando alguma isenção para as companhias e a chance de você conhecer mais um lugar. Acho que vale a pena. Lembrando sempre de que... põe o tempo de sair do aeroporto, ir para algum lugar, fazer e volta, porque não são. Quando você fala, eu tenho uma conexão de 5 horas, você tem 2 horas. No máximo. Olha lá, então é muito legal e sim, né? Por exemplo, tem muita gente, quando os Estados Unidos bombavam, que começou a voar pelo Panamá. Ou voar pela Colômbia. Por quê? Eu fiz esse voo da Colômbia. 30% mais barato e ainda você podia colocar 2 dias conhecendo alguma coisa nova. Então, vale a pena se você não está num calendário apertadinho.
Temos, Cris? Temos, eu quero muito viajar. Vamos gravar logo esse programa. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia receber vocês. Voltem sempre. Quando vocês estiverem de passagem por São Paulo, venham nos visitar. A gente que agradece, é uma honra, uma alegria imensa. E qualificar a conversa sobre turismo é um desafio e muito, muito, muito obrigada. E parabéns pelo programa, porque assim, além do conteúdo ser maravilhoso, é tão divertido. Que assim, a gente já sai hoje pra sexta-feira. A gente tá fazendo isso pra você chamar a gente pra viajar. Você não tá entendendo. Obrigada, gente. Espero que esse conteúdo te leve pra lugares próximos e distantes com alegria. Beijo. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. Já sabe, compartilha esse programa com quem você quer ver viajar bem, seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Mamilos. 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 Mamilos.